Olá, pessoas! Ignorem a bagunça aqui deste lado, por favor. Eu vim compartilhar com vocês que eu comecei a ler As Heroínas da Christine Hanna e eu tinha pensado inicialmente em fazer um vlog de leitura, um diário de leitura, mas eu não consegui, tá? Por várias questões. Eu estou já aqui na página 134. Li esse começo aqui. Acho que dá para vocês identificarem aí, já tem algumas marcações. Christine Hanna, sendo Christine Hanna, maravilhosa, perfeita. Neste livro aqui, a gente vai acompanhar a Frank, que vai aí fazer esse papel de representar todas as mulheres heroínas que foram ali para a guerra. E a Frank tinha um irmão que ela era muito, muito próxima e ele vai para a guerra como um soldado, né, ali na marinha. A família dele inteira, né, os homens sempre foram à guerra e as mulheres sempre ficaram em casa aguardando que eles retornassem, né, de preferência, óbvio, com vida, mas nem sempre essa foi a realidade, né? Então esses homens, eles se tornam grandes heróis nessa família e para Frank, é, o sentimento de ajudar, de que a família sinta orgulho dela, é muito importante. E ela sente essa necessidade de fazer a diferença. O que a Frank não sabe, gente, o que ela ainda tem, ela nutre uma inocência. Por ser de uma família privilegiada, por estar protegida ali do horror de tudo, ela não tem muita noção real, palpável, sobre o que é uma guerra e sobre como as coisas acontecem lá. A Frank vai se formar em enfermagem e vai fazer ali o que ela acha que ela tem que fazer naquele momento, que é se alistar como voluntária para ir trabalhar nos hospitais como enfermeira naqueles locais. A princípio, os locais não querem aceitar ela porque ela não tem experiência, mas ainda assim ela persiste e ela acaba sendo aceita e indo aí para a guerra. Quando ela chega lá, que ela se depara com o cheiro, com o ambiente, com tudo, ela começa a entender que ela realmente não sabia nada sobre isso. Ela não conhecia realmente o que era a guerra. Que as próprias cartas que o irmão enviava para ela eram cartas amenizando o impacto, cartas que não entregavam completamente tudo que ela precisava saber a respeito daquele ambiente, do que ele de fato estava passando. E a Frank vai ter ali aquele primeiro impacto de se ver numa situação bem caótica no meio de um grande ataque e vendo os feridos como eles realmente chegam após um bombardeio, após uma granada estourar, após um ataque de mísseis. E é devastador, desesperador. E a gente vê ela começar a quebrar, a perder essa inocência, esse olhar de que, tipo, o que é a guerra, sabe? E isso impacta muito ela, impacta o leitor que tá enxergando essa história através dos olhos dela. Eu tô amando. No momento que eu tô lendo agora, na página 134, a Frank, ela já tá muito habituada, ela já tá lá na guerra há vários meses, ela já passou por diversas situações, muitas mesmo, e agora ela foi transferida para um local, um pouco para um hospital, né, para um outro local, que é o epicentro ali dos ataques e de tudo que acontece, onde não só ela vai cuidar desses feridos, como ela corre risco real de sofrer um bombardeio. Então a vida dela também está em risco. E a Frank, gente, que personagem interessante, cativante, muito inteligente, muito determinada e que vai fazendo a gente pensar e repensar muitas coisas sobre a própria guerra, sobre situações de conflito, e é impossível a gente não trazer toda essa situação para nossa realidade, entendeu? Realidade que, graças a Deus, nós brasileiros não enfrentamos. A gente não está enfrentando conflito, a gente não está enfrentando nenhuma situação de guerra, mas a gente está presenciando, né? A gente tem Israel, e Gaza, a gente tem a Rússia lá. Então, assim, meu Deus, sabe? Você
se vê naquela situação e você vê como ela fala sobre os bombardeios a locais de inocentes, onde está atingindo velhos, os idosos e as crianças e mulheres, principalmente, e o papel da mulher dentro da guerra, né? Que é minimizado. Realmente, a gente vê grandes histórias e grandes feitos de grandes heróis homens, mas a gente não vê de fato essas heroínas, essas mulheres que foram para a guerra e fizeram total diferença. Sem elas, a história seria completamente diferente e talvez ela nem estivesse sendo contada. Então é muito importante livros como As Heroínas, né? Autoras como a Christine Hanna, que não é o primeiro livro dela que ela aborda situações de conflito e que ela traz essa questão da força feminina, e eu amo a narrativa dela. Nessas cento e poucas páginas já deu para se emocionar, já deu para ficar com o coração apertado, já deu para, nossa, e é um livro que você começa a ler e você tem sede dele, por mais doloroso que ele seja, por mais densa que as cenas sejam, porque a Christine Hanna, ela não vai ficar te poupando de falar as verdades, sabe? Ela vai te falar ali do que tá. E aí você sente, sabe? Inclusive, eu vou ler para vocês aqui duas passagens que eu acho interessante para vocês sentirem um pouco da narrativa bonita da Christine Hanna. Uma delas é Baixas em Massa. Foi assim que eles chamaram aquela noite. Ou melhor, usavam a sigla bem. Aparentemente, desde o recente influxo de tropas, aquilo acontecia com tanta frequência que eles não tinham tempo nem de pronunciar a expressão inteira. Frank estava no fundo do barracão que correspondia ao pronto-socorro. Após 9 horas de trabalho, já havia cruzado o limite da exaustão e seus pés queimavam com bolhas. Mas não era a dor nos ossos, músculos e pés que a abalava, era a vergonha. Como é que havia pensado que pertencia àquele lugar, que tinha algo a oferecer àqueles homens gravemente feridos? Passar a noite segurando uma tesoura na mão trêmula, cortando camisetas, coletes à prova de balas e calças, revelando ferimentos com os quais nunca nem sonhara. Essa é uma das passagens quando a frente chega e se depara com a realidade daquele lugar. A Julieta tá participando. Dá oi, Julieta. Com a realidade daquele lugar todo e se vê impotente e se vê tão sem experiência, tão sem preparo para lidar com aquela realidade nua e crua, né? E a outra situação que é quando ela começa a questionar as informações que estão sendo passadas. É, tem uma parte que começa bem assim. Frank não conseguia parar de pensar em Mai, deitada em uma vala, queimada, ainda nos braços da mãe morta. A aldeia dela foi bombardeada. A guerra era uma coisa. Bombardear aldeias cheias de mulheres e crianças era outra totalmente diferente. Deus era testemunha do que o Star and Stripes não reportavam histórias assim, porque eles não contavam a verdade. Fez-se um silêncio entre elas. Nele estava a verdade terrível que nenhuma delas queria encarar. A aldeia ficava no Vietnã do Sul e só os americanos tinham bombas. Então, ela perde realmente esse véu de inocência e ela começa a se deparar com a realidade da forma como ela é. E não é uma realidade bonita, é uma realidade que esconde, sim, a verdade, que esconde as verdadeiras motivações, que esconde os verdadeiros ataques e que só passa aquilo que quer ser passado, né? Os meios de comunicação, normalmente, eles são de alguma forma controlados pelo poder supremo e não divulgam, né, o que deveriam estar divulgando. Então, é um livro incrível, gente. Christine Hanna sempre é uma leitura incrível e sempre é uma leitura intensa, sempre vai te confrontar, sempre vai bater de frente, vai trazer emoções, vai revelar sentimentos e vai trazer fatos históricos palpáveis, porque a Christine Hanna, ela estuda. Para vocês terem uma noção, As Heroínas começou a surgir na mente da Christine Hanna, começou a ser escrito, né, como ideia em 1997. Pois é. Então é isso, estou lendo. Não sei como eu vou entregar esse conteúdo para vocês. Eu pretendo fazer vídeo dando 5 motivos para que vocês leiam, pretendo fazer resenha e vou ver se eu continuo conversando com vocês ao longo da leitura sobre como tá sendo essas emoções. Eu começo esse take deste pseudo vlog dizendo que eu acredito que eu fui incapaz de gravá-lo,
como vocês vão perceber, se eu postar, que eu comecei a gravar, mas em algum momento eu simplesmente segui com a leitura e não voltei mais para atualizar, sendo com a leitura. Eu terminei As Heroínas e mais uma vez eu termino essa história surpresa com o quão Christine Hanna consegue acessar as minhas emoções. Ela consegue verdadeiramente me tocar com a escrita dela e me levar eh, para dentro ali daquela história, daquele contexto, daquela época. E é uma escrita irretocável, sabe? Eu tô muito, 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 feliz com essa leitura. Eu fiz muitas marcações, marcações essas que eu gostaria de compartilhar com vocês, de sentar aqui, ler uma por uma e explicar o porquê dessa passagem ter me tocado tanto. Eu acho que eu nunca vou terminar uma leitura da Christine Hanna e seguir sendo eu mesma, sabe? Ela, sempre que eu leio um livro dela, alguma coisinha ou é aprimorada, ou é melhorada, ou é confrontada, mas eu me pego pensando sobre. E As Heroínas trouxe muito isso. É uma história que você termina e você só sabe sentir. Sentir pela intensidade da força daquelas palavras, daquela história, daquilo que aconteceu, né? Isso aqui é um romance histórico, ele se passa ali na Guerra do Vietnã, a gente já conversou sobre isso, mas essa é a primeira parte do livro. Na segunda parte do livro, nós vamos acompanhar a Frank, né, a Frances, saindo ali do hospital de evacuação, onde ela trabalhou por 2 anos, e voltando para casa e se deparando com todos os desafios que retornar para a vida real, sabe, saindo daquela bolha guerra, como que o mundo tá, como que as pessoas estão, como que elas enxergam aquela guerra, como que tá isso nessa vida, onde as pessoas não são confrontadas com explosões, com morteiros, com helicópteros o tempo todo, com barulho de metralhadora. E eu vou dizer pra vocês que consegue ser ainda mais assustador do que a própria guerra. Com menos sangue, com menos carnificina, mas ainda tão assustadora quanto a guerra. Talvez entrar em detalhes agora, eu possa trazer um spoiler pra vocês, porque a segunda parte é esse retorno da Frank e como ela vai ser recepcionada, como o mundo tá naquele momento. E, gente, o apagamento da presença da mulher na guerra do Vietnã é um tema constante e é muito, muito, muito doloroso de você acompanhar. Não porque você tá lá e você quer o crédito de ter estado lá, mas você precisa da validação, sim, de que o que você fez também te torna um veterano de guerra. Você viu e presenciou muitas coisas que te tornam um veterano de guerra. E tudo que você quer é que alguém abrace e acolhe aquilo que você está sentindo, tudo aquilo que você passou. E as pessoas em torno, o mundo, quer o silêncio. Ninguém quer falar sobre a guerra no Vietnã. Ninguém quer falar sobre os milhões, os milhões não, né? Os e mios mortos, a quantidade extensa de jovens que foram mortos em batalha. Ninguém quer falar sobre quem estava trabalhando no front ou quem estava trabalhando ali na coxia, por assim dizer, tentando salvar vidas e mandando pessoas para casa, mesmo que despedaçadas. Então, esse segundo momento é um momento de confrontação interna da nossa protagonista por tudo que ela sentiu e que ela acha que ela não pode mais sentir, e ela tentando lidar com essa nova vida, com essa nova realidade, tentando se desligar, nem se for minimamente daquele horror que ela viveu para ela tentar seguir em frente, vivendo esse momento pós-traumático que ninguém ainda conhece, porque ainda não se fala sobre, ainda não se tem um diagnóstico. Então ela tem sim ali aqueles traumas, ela carrega ainda tudo aquilo e ela não consegue
acessar isso dentro dela, porque ela não sabe lidar com tudo aquilo que ela tá sentindo. Ela só sabe que ela não é ela mesma mais, que aquela menina idealista, com aquela aura de inocência ainda, partiu, ela não é mais essa. Ela é o que retornou de lá. E o que retornou de lá parece não ser o suficiente nunca. E parece sempre estar errado, sempre em confronto. Então, é absurdamente incrível, gente. Que leitura maravilhosa, que história linda. É um grito da força feminina que sim está presente nas guerras, com um papel importantíssimo, e não é sobre o reconhecimento, mas sobre o acolhimento. E também, gente, eu acho que é sobre a consequência. Ninguém volta de lá normal, sabe? A guerra, para quem nunca esteve nela, por mais que a gente imagine e pense, ela ainda é um objeto intangível. Você não tá de todo preparado e pronto para ver o que aconteceu, para saber o que é aquilo. E quem esteve também não consegue externar tão realmente como é. Por mais que tente, as lembranças, as memórias, aquilo que se viveu, tá aqui na cabeça deles e isso vai atormentá-los. Posso até dizer eternamente, mas é horrível. Eu acho que a história ela fala principalmente sobre isso, sobre o quanto não existe um lado menos feio da guerra. Ele é horroroso em todos os sentidos. Não, ninguém sai de lá vencedor, ninguém sai de lá inteiro. E não estamos falando de amputações, sabe? Mas ninguém volta de lá inteiro. Então, Christian Hanna, ela acessa essas emoções, ela consegue transmitir isso pra gente com muita verdade e você sente, porque ela acessa, sabe? E ela ativa esses botões em você e ela te coloca pra pensar, pra refletir. É uma história linda, dolorosamente linda, porque é uma história bem construída, é uma história bem contada, ainda que seja muito indigesta e difícil de ser lida, sabe? Porque você vai amargando todas essas emoções. Então, se vocês tiverem a oportunidade, leiam As Heroínas.